Boa noite, meus irmãos. Nós vamos retomar nosso devocional na carta de Paulo aos Efésios. Nós já estamos no capítulo 6. Nós vamos começar agora a partir do versículo 10. Nós falamos sobre o crente cheio do Espírito Santo e agora nós vamos falar sobre batalha espiritual. Como esse tema, que é a última parte da carta, é um tema mais extenso, eu vou estar dividindo esse tema em duas partes. Hoje e amanhã pela manhã, um devocional pela manhã, nós vamos estar terminando esse momento onde o apóstolo Paulo fala da batalha que os cristãos têm diariamente. Vamos começar lendo, nós vamos ler do versículo 10, nós vamos ler até o versículo de número 13. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que o apóstolo Paulo começa a falar sobre batalha espiritual depois de falar que os cristãos eram cheios e deveriam estar sempre buscando ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Aqui ele começa a falar sobre a batalha diária que todos nós enfrentamos. Nós não somos diferentes nesse estado dos irmãos da igreja de Éfeso. Todos nós temos uma batalha espiritual para travar todos os dias. E o apóstolo Paulo começa dizendo que a única forma de nós travarmos e vencermos essas batalhas espirituais diárias é sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não há força em nós, não há capacidade em nós, não há engenhosidade em nós para poder vencer as ciladas malignas, a não ser fortalecidos no Senhor, a não ser ancorados nas potentes mãos de Deus. É Deus que nos sustenta nessa batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, depois de dizer que nós deveríamos ser sempre fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, no versículo 13 ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ou seja, ele pede: olha, vocês precisam vestir uma armadura. Mas não é uma armadura qualquer. A expressão que ele fala aqui de revestir é: olha, vocês já estão sendo cheios do Espírito Santo, vocês já estão no caminho da fé, vocês já conhecem o Evangelho, vocês já conhecem as boas notícias de salvação, mas vocês ainda precisam de um revestimento e precisam buscar este revestimento cada vez mais. E ele vai dizer: vocês precisam da armadura de Deus, ou seja, da proteção de Deus. E ele vai dizer mais: para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O jeito que o apóstolo Paulo escreve, deixando claro que as ciladas do maligno, elas estão no caminho do cristão. Todo cristão irá enfrentar essas ciladas. Todo cristão irá se deparar com essas ciladas. E essas ciladas são colocadas no nosso caminho para nos derrubar, para nos destruir. É interessante que a expressão que é usada para dizer ciladas do diabo é a mesma expressão que nós usamos em nossa língua para falar armadilha, né? É como se faz uma armadilha. Aqueles que já foram do campo sabem que faziam-se arapucas, né, para poder pegar um pássaro. Você tem algumas armadilhas para poder pegar um animal maior. Tem vários tipos de armadilha, com vários tipos de chamarizes, né, que é colocado dentro daquelas armadilhas para poder chamar a atenção do animal, para poder prender o animal. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele arma ciladas para nos pegar, armas ciladas para nos destruir. E o apóstolo Paulo está dizendo que apenas aqueles que são revestidos em Deus, apenas aqueles que vestem a armadura de Deus, conseguem lutar contra essas ciladas. E ele vai dizer mais, ele vai nos apontar de fato a natureza do nosso inimigo. Ele vai dizer: olha, vocês não lutam contra carne nem contra sangue, ou seja, vocês não lutam contra pessoas, vocês lutam contra as artimanhas do diabo, contra todo o império das trevas
que é super organizado e que trabalha 24 horas para destruir vocês, para poder tirar a paz de vocês. Ou seja, a luta de vocês é essa. A luta de vocês não é como pessoas, vocês não são um partido político, vocês não são uma agremiação filantrópica, vocês são a igreja do Deus Santo, e como igreja do Deus Santo, vocês possuem um inimigo, que é Satanás, que é o inimigo de nossas almas. Então a nossa luta é nesse nível. Nós lutamos contra as hostes malignas do mal, contra as hostes do diabo. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo quer colocar. Aí ele vai dizer, portanto, ou seja, por isso, ou seja, dado a natureza do inimigo que vocês enfrentam, tomem a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Uma coisa que deve nos chamar a atenção nesse momento é que para que vocês possam resistir no dia mau. A expressão da forma que é colocada, o apóstolo Paulo quer dizer para nós que há dias maus, há dias bons, há dias alegres, há dias felizes, mas há dias que são essencialmente maus, há dias ruins. E é nesses dias que nós precisamos estar sempre embraçados com essa armadura e permanecer inabalável. Essa forma de o apóstolo Paulo colocar isso é para nos ensinar que a vida cristã, como nós já temos falado isso, o apóstolo Paulo deixa isso claro durante toda a carta, não é um mar de rosas, não é constituído de dias, só dias bons. Nós não surfamos, sobre uma onda maravilhosa, falando, nossa, tá tudo bem, não acontece nada ruim conosco. Pelo contrário, nós sofremos, nós perdemos pessoas, nós somos atacados por calúnias, nós somos atacados por mentiras, nós somos atacados pelo desemprego, pela pandemia, por várias e várias coisas. Nós temos de fato dias maus, mas quando nós estamos vestidos e revestidos com a armadura de Deus, quando nós estamos de fato no Senhor, nós podemos permanecer firmes. Que nessa noite essa palavra encontre seu coração, encontre a sua família, encontre os seus amigos, que você possa transmitir essa boa notícia para todos aqueles que te cercam. Olha, existem dias maus, mas existe uma solução para esses dias. É estarmos todos ancorados no Senhor Jesus, revestidos da armadura de Deus, e assim nenhuma seta maligna, nada que possa acontecer vai nos afligir totalmente. Por quê? Porque nós estamos no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus me fortaleça, que Deus fortaleça a nossa igreja, que Deus fortaleça os nossos irmãos. Todos nós estamos enlutados, mas também entendemos que é nesses dias onde a graça de Deus se manifesta mais profundamente em nossas vidas, nos mostrando que Ele está conosco, nos mostrando que nele nós estamos firmes e seremos sempre inabaláveis. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos de fato a ficarmos inabaláveis em Tua presença. E isso só pode acontecer se nós estivermos revestidos com a Tua armadura, revestidos com a armadura Tua, e essa armadura que nos possibilita vencer essas dificuldades, vencer as setas malignas, vencer o império das trevas que se levanta tentando tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, tentando nos fazer ficar amargurados, desistir da nossa fé e desistir de Ti. Ajuda-nos, meu Pai, a vencer essas dificuldades. Assim eu oro e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional.